Olá, gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Fala bom dia pro povo, meu bebê. Bom dia, gente. Essa aqui é a Neguinha, minha companheirinha de sempre. Então, gente, hoje nós vamos falar aí, para quem não me conhece, sou Flávia, ex-obreira do sistema religioso. Hoje em dia a gente tenta aí com o canal mostrar a verdade, né? Nem sempre somos bem aceitos, nem sempre somos bem entendidos. Mas a gente vai continuar aí nessa luta. Não esquece de pegar o cafezinho e logo após a vinheta a gente vai comentar. Eu tenho uma história para contar de vida e em cima do versículo Gênesis 22, onde Deus manda Abraão matar o seu Isaac. E aí, você acha que Deus quer o seu Isaac ou não? Roda a vinheta e a gente já volta daqui a pouquinho. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar ler aqui. Eu vou ler o vídeo. Gente, é só eu começar a gravar vídeo. Impressionante. Os barulhos dos vizinhos começam. Vamos seguir. Vamos ver se eu consigo, né? Senão a gente vai ter que cortar o vídeo e começar de novo em outro momento. Mas vamos lá. Capítulo 22, Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas, tá? Leia aí na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, lê, para que você entenda o contexto, entenda quão deturpada é a palavra para que eles peguem o seu dinheiro. E aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre umas montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, pela madrugada, e abordou o seu, albardou, né, o seu jumento, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Enfim, aqui vocês vão ler, tá? Leia em casa, por gentileza. Não fique só em mim aqui, nas minhas palavras. Leia, você tem uma Bíblia aí que todas são iguais, às vezes muda só um pouquinho, alguma coisinha, alguma maneira de dizer, de falar. E aí, enfim, ele obedeceu, né? Abraão fez o que Jesus pediu. Ele foi até lá para sacrificar o único filho dele, né? Foi lá para sacrificar o filho amado dele. Ele sacrificou, gente. É tão incrível isso, porque o tanto que eu era cega, eu não me dei conta disso, que nem houve sacrifício, nem aconteceu o sacrifício. Então aqui, né, já lá acho que no 8, e disse a Abraão, Deus proverá para seu filho, nananana. E vieram ao lugar, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas, aqui no versículo 11, o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e terra. Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Enfim, não houve sacrifício, não houve entrega de Isaac, não houve nada disso, mas a Igreja Universal, que é a igreja que eu frequentei, e participei dessa fogueira santa do Isaac, onde você tinha que dar o seu Isaac, o seu filho, o seu tudo, aquilo que você
como diz eles, né? Tem que ser aquilo que você vai gemer, tem que ser aquilo que você vai realmente sentir falta, tem que ser aquilo que, tipo, você vai sofrer muito. Se não for aquilo que você vai sofrer muito, como era o Isaac para Abraão, não ia adiantar. Então tem que ser tipo uma casa, um carro, alguma coisa que você realmente vai sofrer demais. E se aquilo ali for ainda pouco, você não estiver sofrendo ainda, é onde eles falam que você não fez a fogueira santa direito, por isso não teve seu retorno. Então você tem que ir lá e fazer tudo, raspar a sua conta, não deixar nada para trás, tirar tudo que realmente vai te deixar na dependência de Deus. É isso que eles falam, você tem que ficar totalmente dependente de Deus, ali, né, esperando providência divina, esperando um alimento chegar na sua casa, esperando cair do céu, alguém que aparece com providência de dinheiro, providência de alimento, porque você já deu seu tudo. Eu já vi pessoas dormindo no chão, porque vendeu todos os seus móveis da casa e ficou na dependência de Deus. Eu já vi pessoas sem alimentos em casa. Eu deixei de pagar contas importantíssimas, gente, que é cartão de crédito. Cartão de crédito é a conta mais complicada, que se você não pagar ou ficar pagando o mínimo, você só se embola e a sua vida vira uma bagunça. Seu nome suja, você não consegue nunca mais limpar esse nome, você não consegue mais limpar. Nunca mais é muito, né? Mas eu demorei anos da minha vida para poder limpar meu nome e para poder voltar a ter cartões de crédito, porque eu embolei a minha vida, paguei um juro absurdo depois de mais de mês, né, que eu consegui depois da Fogueira Santa pagar, que eu tive o próximo salário, né, fui e paguei, mas de nada adiantou, só fiquei com uma dívida imensa e fiquei na dependência total, né, e aí eu tava lembrando com a minha mãe. Deixa eu pegar meu caderno aqui, porque eu fiz uma live com a minha mãe não mora aqui comigo, a gente conversa muito por live, né, por WhatsApp, né, vídeo chamada, para matar um pouquinho da saudade. E aí, a gente conversando sobre isso, porque ela sempre foi muito mais cabeça que eu, assim, nesse sentido, ela nunca se jogou igual eu, sabe, ela nunca acreditou, né, muito, assim, nessas coisas, ela ia muito, ela gostava de frequentar a Universal junto comigo, mas essa questão de dar o seu tudo, de tirar, de ficar na dependência e tudo, ela nunca teve coragem de fazer isso. E aí, como eu não tinha na época nada, que eu era adolescente ainda, nem trabalhar, não trabalhava, e ela tinha carro, casa, a gente tinha as coisas em casa, essa já é uma outra fogueira santa, não a que eu dei o meu dinheiro do meu cartão de crédito e fiquei sem dinheiro, né? Então, nessa época que eu era mais nova com ela, eu exigia dela, ela estava até me lembrando, até anotei para não esquecer aqui, ó. Ela me lembrou isso, porque já tem muito tempo, né, gente? Eu tô com 40, isso foi com 15 anos. Eu tinha 15 anos, 16, por aí. Eu olhava para ela, eu emburrava com ela, eu ficava com raiva. Para você ver, até isso a gente fica arrogante, a gente fica orgulhoso, a gente quer obrigar as pessoas a fazer aquilo ali para poder dar certo. Então eu ficava brava com ela, eu falava: mãe, precisa dar o carro, precisa dar a casa, precisa fazer isso e isso pra gente ficar bem, pra gente ter prosperidade, pra gente ficar rica, pra gente não sei o quê, tem que ser a senhora, porque eu não tenho nada. E ela me lembrou isso e ela falava: Flávia, falei, mãe do céu, não acredito que eu fiz isso. Nem eu lembrava disso. Aí ela foi me lembrando a memória, né? Me trazendo à memória algumas coisas. Aí eu falava assim, eu achava que o diabo estava usando ela. Até anotei para não esquecer. Eu achava que o diabo estava usando ela para nós não fazermos a campanha da Fogueira Santa ou de outras campanhas que fossem. E a culpa era dela, por nós não sermos abençoadas e prósperas. Eu jogava a culpa nela,
ficava chateada com ela, emburrada. Ela disse que eu ficava dias e dias emburrada, que eu não lembro muito bem disso, mas com certeza deve ter sido, porque eu ficava mesmo. Eu lembro que eu queria por tudo que ela sacrificasse o Isaac dela, assim, alguma coisa que fosse doer muito, no caso o carro, a casa, para que a gente ficasse totalmente na dependência e para que Deus fizesse alguma coisa por nós para mudar a nossa situação, né? Porque a gente tinha uma vida classe média baixa, que não nos faltava nada, porém a gente tinha uma vida muito difícil. Então eu queria aquela vida abundante que eles pregam, né, na igreja. Ui, gente, tem um mosquito aqui me atormentando. Eu queria uma vida, aquela vida abundante que eles falam o tempo todo, que a gente tem que ter isso, que a gente tem que ter o melhor dessa terra, que a gente é filho de Deus, o dono do ouro e da prata. Então eu queria ser rica, eu queria ter tudo que eles têm, tudo que eles falam que eles têm. Eu queria ser, porque eles implantam isso na cabeça da gente, eles colocam isso na mente da gente para que a gente não aceite a derrota, não aceite ser pobre, não aceite doença, não aceite nada, nada de ruim. Então, isso é um completo absurdo, que eu me lembrei e falei, mãe, que vergonha, me perdoa por ter sido tão idiota, tão ignorante, para não dizer ignorante, né? Tão ignorante ao ponto de ficar emburrada com ela por conta disso. Então, gente, isso aqui, aí eles usam o propósito, eles usam esse versículo aí, o 22, né, de Gênesis, onde pede, né, onde Deus pede o seu filho Isaac. Só que aí, se for levar o pé da letra e colocar realmente, então teria que ser assim, olha, vocês vão dar seu Isaac, né, e tal, e aí a gente é aprovado para poder dar o Isaac, a gente vai lá e tem aquela intenção de poder dar, só que na hora de entregar não poderia a gente ter entregado, porque não teve o sacrifício. Na Bíblia não houve o sacrifício, então por que que nós sacrificamos? Por que que nós concluímos o sacrifício entregando nosso Isaac? Mais uma mentira, mais uma podridão, mais uma coisa que a gente nunca pensa. Eu nunca pensei nisso. Essa passagem é muito importante. Essa passagem me trouxe assim à memória tanta coisa e mostra que, gente, se eles pregam isso aqui em função de você entregar o seu Isaac, tá errado, de todo jeito tá errado, de todo jeito tá errado. Porém, tá mais errado ainda você pegar e entregar, porque se você for seguir essa passagem do jeito que eles estão falando, você não pode entregar seu Isaac, porque o anjo desceu e falou para ele que não era para ele entregar, ele só queria ver a intenção do coração dele. Então, não teria que entregar, ninguém teria que sacrificar e concluir o sacrifício. Você me entende? Será que eu estou conseguindo ser clara? O que você acha? Você concorda comigo ou não? Comenta aí pra gente entender, para ver se eu tô certa ou se eu tô errado, se eu tô ficando doida. Mas eu tive essa clareza essa semana, vendo isso aqui, esse versículo, e lembrando disso com a minha mãe, né? Do Isaac que eu dei na época do meu Isaac, e ela não deu o Isaac dela, porque ela não aceitou. Porque o Isaac dela seria a casa, seria o carro, e a gente ia ficar totalmente na dependência de Deus, ia ser eu e ela cuidava de mim, éramos só nós duas em casa. Então, eu era muito jovem, eu não ganhava dinheiro ainda, eu não trabalhava, ela que cuidava de mim. Então, eu queria por tudo que ela fizesse. Eu olhava para a chave do carro dela e falava, e aí, mãe? E eu era bem arrogante, com 15 anos, ixi, eu não aceitava muita coisa não, eu era brava demais. Arrogante, quando a gente tá lá, a gente fica mais arrogante ainda, é só a gente que tá certo, é só a Igreja Universal que salva, se você sair de lá já era, é só os bispos que estão corretos, os bispos da Igreja Universal que estão corretos, de fora de outra igreja, ó, as Bíblias deles, né, não vale de nada, que vale é a Bíblia da Universal, que vale é o que tá falando na Universal, então assim, pelo amor de Deus, gente, se atentem a isso. Você que ainda tá aí dentro, você que ainda
tenha um coração puro, bom. Não entregue seu dinheiro assim, porque é tudo mentira. É um trem tão fora do contexto que a gente, quando tá lá dentro, só olha lá pro bispo, escuta o que ele tá falando, vai e faz, né? Fica tão desorientado por uma cura, por uma libertação ou por uma situação que você acaba entregando tudo, o seu Isaac, né? Sendo que, na verdade, se você for olhar biblicamente, você não deveria nem entregar. Primeiro que você não precisa entregar nada para você ter bênção com Deus. Primeiro lugar, Deus ele já te dá tudo sem você dar nada para ele. A única coisa que Deus quer é seu coração. A única coisa que Deus quer é que você tenha uma conduta boa. A única coisa que ele quer é que você siga a palavra conforme ele ordenou. No caminho reto. Com ele, com Deus. Mas ele não quer seu dinheiro, ele não quer seu dízimo, ele não quer Ele quer sim que você oferte. Se você se sentir no coração de ofertar e ajudar alguém, ajudar um próximo, ajudar alguém, até mesmo uma instituição, alguma igreja que você queira ofertar, sem barganha, sem ter aquele pensamento assim, ai, se eu não devolver o dízimo, o devorador vai acabar comigo. Se eu não entregar a oferta, Deus não vai estar bem comigo. Não, entrega se você quiser ajudar alguém e tal. Isso é desse jeito que é na Bíblia. O Evangelho da Graça, ele ensina isso. Ele não ensina essa barganha toda, essa palhaçada toda. Isso é uma palhaçada, gente. Tudo errado, tá? Então, se você concorda comigo, comente. Se você não concorda, comente também. Se você gostou do meu vídeo, curte. Se você não gostou, curte também. Se você gostou, compartilha. Fique à vontade, tá? Se inscreve no meu canal. Eu vejo que tem muita gente aí chegando e assistindo os meus vídeos e não curte, não faz nada. Não se inscreve, gente, é de grátis. É 0800 você apertar lá, curtir, comentar. E se você não quiser comentar, talvez você não gosta muito de comentar em vídeo, né? Fazer o que? A gente não pode obrigar ninguém a nada. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos se inscreve no meu canal. Pra gente ter uma boa visualização, pra gente crescer esse canal, pra gente desenvolver mais e mais, pra gente mostrar essa verdade aqui, ó. Se você acredita nessa verdade que eu acabei de te falar, nessa enganação que eles fazem, deturpando a palavra para poder pegar o seu dinheiro, curte, comente, compartilhe, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. E ative o sininho para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Deus abençoe a sua família. E mande seu relato, hein? Não se esquece, eu tô aguardando o seu relato. Para de medo, eu não vou te identificar. Manda seu relato. Você que tá aí dentro ainda, você que já saiu, você que vai sair, manda seu relato, please. Por favor, seu relato pode ajudar uma pessoa como me ajudou. Eu sou grata a vários relatos que eu ouvi. Se não fossem esses relatos, eu tava lá até hoje, sofrendo naquela prisão, com medo de tudo, medo de morrer, medo de respirar, medo de chorar por um luto, medo de chorar por qualquer coisa, medo de tudo, dizendo sim, sim, senhor, sim, sim, parecendo um robô, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Graças a um bom relato que eu ouvi, a vários relatos que eu ouvi, eu estou aqui hoje, livre, pela graça de Jesus, liberta. Então, mande seu relato. Tô te aguardando. Tchau, tchau.